Outro dia, recebi uma mensagem de texto de um amigo e logo em seguida, uma outra dizendo: Ah, desculpa, acabei de perceber que é quarta-feira. Por alguns segundos eu não entendi o que ele estava querendo dizer. Por que pedir desculpas? E aí eu me lembrei. Ficamos sem nos falar por um tempo. Quando a gente costumava conversar diariamente, meu hábito era ter meus dias de escrita às quarta-feiras. E naquela época treinei todo mundo tão bem para não falar comigo às quartas, que ele estava até se desculpando por me mandar uma mensagem no meu dia de escrita. Fiquei orgulhosa de mim mesma. Foram anos de repetição e explicação e conversa sobre meus dias de escrita, dizendo às pessoas por que eu não tinha respondido mensagens e ligações às quartas-feiras, até que elas entendessem. Mas no final das contas, elas realmente devem ter entendido, porque mesmo depois do meu processo criativo ter mudado, anos depois, esse meu amigo ainda se lembrava das regras antigas. Agradeci muito a ele por essa gentileza incrível de respeitar meu processo criativo. Expliquei que meus dias tinham mudado e era mais flexível agora, que podia me mandar mensagem a qualquer hora e, se estivesse criando, eu responderia assim que possível. Criar uma membrana impermeável, se proteger dos outros, eu acho muito mais difícil do que proteger seu tempo criativo de você mesmo. Você tem controle sobre si mesmo, pode mudar suas próprias ações, mudar os outros, e especialmente quando você os ama como eles são, é muito mais difícil. Bem-vindo ao podcast Conquista do Espaço Criativo, programa sobre como estabelecer uma estrutura para iniciar sua prática criativa, trazendo uma produtividade consistente. Eu sou Tânia Crivelente, uma autora que está no caminho criativo há 20 anos, na alegria ou no caos, e consigo ser produtiva todas as semanas. Convido artistas e todos os tipos de criadores e pioneiros por aí a ouvirem sobre um processo prático, metáforas e exemplos para alcançar a conquista do espaço criativo. A parte mais difícil de proteger seu espaço criativo, você vai logo descobrir, é amar e as pessoas queridas. Quanto mais você tem disso, mais difícil fica. E você vai descobrir que eles vão resistir todas as vezes, por anos e anos às vezes. Eu percebo que há momentos em que penso que agora eles entenderam, que terminaram de resistir, mas não. Eles ainda têm algo a dizer contra a minha paixão ou minhas decisões artísticas, mas não é por malícia ou falta de amor, é por amor e porque me amam. Por preocupação comigo, falta de habilidade de ver da mesma perspectiva, com aquilo que é inspiração para eles, mas não para mim. Você não pode culpar as pessoas por resistirem. Está na natureza de todos e você deve ter feito isso com outros também. No final, quando você pensar que o trabalho está feito e você já explicou o suficiente, pode esperar que o seu povo vai resistir de novo, ou pessoas novas vão. A maneira de lidar com isso é criar suas regras para os outros da mesma forma que faz para si mesmo. Você explica no trabalho que quando está de folga, em tempo criativo, você está fora do trabalho. Nada de e-mails, nada de ligações, nada de ficar de plantão no Teams. Você não quer ocupar partes da sua energia criativa ficando em stand-by ou com funções secundárias para outras coisas. Quando minha irmã e eu éramos crianças, descobrimos muito jovens que nossa grande família extensa tem uma habilidade de ter pentálogos. Observamos que numa mesa de jantar, 5 conversas acontecem ao mesmo tempo, com pessoas se comunicando cruzado, uma por cima da outra. É barulhento, bagunçado e muito brasileiro. Percebemos que podíamos estar conversando com várias pessoas e várias conversas ao mesmo tempo. Também notamos que na vida somos capazes de ter um diálogo em voz alta enquanto outra conversa paralela acontece na cabeça. Essas descobertas foram importantes para mim,
Porque quando estou criando, é essencial que eu seja capaz de liberar minha mente para estar totalmente engajada em uma única atividade, sem me dividir em outras linhas de pensamento. Você sabe o que eu quero dizer? Você não quer estar no meio de um projeto criativo e se preocupando que uma entrega que agendou para o trabalho não chegou. Essa sensação incômoda de algo inacabado vai prejudicar sua criatividade a um custo muito maior do que você pensa. Quando você engaja a sua criatividade, deve erguer paredes rígidas para garantir, dentro do processo, um estado de liberdade, para que possa respirar livremente, sem preocupações sobre qualquer leite prestes a derramar ou questões pendentes. É por isso que é tão importante proteger seu tempo de interrupções, para que sua mente não seja enviada numa jornada paralela enquanto você está tentando criar um reinado livre para a criação. Portanto, você deve impor limites, com amor e gentileza, com acordos, com barganhas se precisar. Essas barganhas são negociações que faço com meus entes queridos, implícitas ou explícitas. Uma das maneiras de fazer isso é através da oferta de um coração totalmente presente. Quando estou em algum lugar com alguém, estou totalmente presente. Quando estou com meus amigos ou família, não mexo no telefone. Não estou falando com outras pessoas, não estou trabalhando, não estou sendo interceptada o tempo todo. Meus entes queridos me têm por inteira. Quando estou no trabalho, sou muito focada também. Não mexo no telefone, não atendo ligações pessoais, ofereço produtividade máxima e assim por diante. Sempre com bom senso, claro, como uma pessoa normal. Posso receber uma ligação aqui ou ali para uma emergência, esse tipo de coisa. Mas com esse tipo de atitude, tenho um argumento para pedir que, quando estou criando, não quero ser interrompida, exceto por uma sessão. Dessa maneira, o princípio funciona. Nos últimos episódios, nós vimos que, para nós, o espaço criativo é algo que você estabelece agora, com o tempo que você pode dar a ele, envolvendo todas as atividades relacionadas à sua arte. É recorrente, contratual e é um processo imperfeito, um espaço protegido para a inspiração passar pelo meio. No episódio 1, discutimos como estabelecer um tempo recorrente para criar. O episódio 2 é sobre declarar a si mesmo e, se possível, aos outros o que você realmente deseja fazer, o que você já tiver definido, declarando corajosamente a sua paixão. No episódio 3, falamos sobre o que fazer no tempo estabelecido para a criatividade e fazê-lo seriamente, profissionalmente. No episódio 4, aprendemos como seguir os passos da inspiração, a voz interior que aponta para sua verdadeira musa, as ideias que seu eu criativo autenticamente deseja seguir. No episódio 5, falamos sobre como administrar o caos, sendo gentis com nossos momentos difíceis para enfrentar as crises com graça. No capítulo 6, falamos sobre a arte de se divertir fazendo qualquer coisa que você queira. O episódio 7 é sobre estabelecer algumas regras para você mesmo, para se proteger de cair em buracos negros e perder seu tempo criativo de forma improdutiva. Neste episódio, vamos mais longe. Exploramos como criar uma membrana impermeável e proteger seu tempo de outras pessoas. Se você está sempre presente e focado, quando pede às pessoas para respeitarem seu tempo criativo, elas geralmente dizem que sim, aceitam seu pedido, principalmente porque você não lhes dá outra opção. É uma comunicação, não um pedido. Quando você define que quer criar algo, não é opcional. Se você quer fazer isso, decide que isso se torna inegociável para você, você vai fazer isso acontecer. Você cria seu tempo recorrente, as pessoas
que não conseguem respeitar essa coisa importante na sua vida vão acabar perdendo espaço na sua vida. Então você não dá outra opção para elas e comunica o que precisa. Você pode esperar resistência no começo em um período de ensinamento. Você terá que explicar e reforçar seus limites muitas vezes. Uma boa tática é falar como se fala para crianças de 4 anos. Finja que são todas crianças de 4 anos, não importa se tem 4, 14 ou 40 anos. Não no sentido de tratá-las como se fossem menos inteligentes, mas no sentido de tratá-las como se precisassem do carinho e explicação que se dá a uma criança que não quer ouvir não. Acredito que há duas coisas em jogo quando você diz que está tomando tempo que elas consideram delas para você. Uma é um egocentrismo natural. Apenas alguns colegas artistas e criadores vão entender e respeitar seu tempo criativo imediatamente, mas eles serão uma grande minoria. Essa coisa que acontece é uma possessividade que elas têm de você. É claro que elas vão te dar o que você está pedindo, mas é só uma perguntinha bem rápida. Mas você podia fazer isso outro dia, né? Hoje é um dia tão especial. Mãe, é uma emergência, o gato lambeu a boca do cachorro. Mas para fazer esse curso em dia de sol, é muito melhor vir à praia hoje. Cabe a você resistir e explicar toda vez com paciência e amor, até que a mensagem chegue de que durante o tempo criativo você está comprometido, mas depois disso você está totalmente à disposição delas. Então, elas vão começar a respeitar e entender isso com o tempo. Só quem está no meio do fluxo criativo realmente entende. O segundo ponto de resistência que eu acho que entra em jogo aqui é um tipo de ciúme. Uma espécie de: você ama essa coisa de criar mais do que me ama? E as pessoas ao seu redor vão te testar com os mesmos mais isso e mais aquilo de antes. As perguntas não vão diferir. Na realidade, creio que as motivações serão sempre uma mistura das duas razões. Você deve ser da pessoa forte, explicando que não ama ou se importa menos com ninguém do que se importa com a nova coisa criativa. É aí que estar totalmente presente, totalmente engajado, quando você está com seus entes queridos ou quando está no trabalho, pode ajudar. Porque então, quando você vai para o seu tempo pessoal, pode estar lá para si mesmo. Você pode tirar esse tempo para se amar e fazer isso por você. Para quando sair do tempo do espaço criativo, ter mais de si mesmo para amar as pessoas e trabalhar. Ao se permitir seu tempo de foco total, criando os limites necessários, você está se dando um espaço para respirar, trazendo tanta luz à sua vida que os outros aspectos vão sentir e se beneficiar com isso. Você só precisa estar ciente de que haverá um período de adaptação. Haverá uma resistência e você deverá manter-se gentilmente forte. Uma necessidade de continuar dizendo as mesmas coisas repetidamente, explicando que não significa menos amor pelas pessoas, mas sim que está criando um espaço para transformar este amor em outras formas e manifestações. Não gosto do sabor do álcool. Digo que minhas papilas gustativas têm 5 anos de idade. Elas gostam de chocolate e nada amargo. Então não sou alcoólatra nessa vida. No entanto, a oração que os alcoólicos anônimos usam, para mim, é uma das melhores que vi em muitas religiões. Sou mais espiritual que religiosa, mas essa oração ajuda meu criativo interior. Adaptei para se adequar à minha alma de escritora e chamei de minha. Oração da serenidade do contador de histórias é assim: que a fonte te dê graça para aceitar com serenidade as coisas que não podem ser mudadas,
coragem para mudar as coisas que devem ser mudadas e sabedoria para distinguir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, aproveitando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para a iluminação e manuscrito. Minha adaptação completa está no meu blog taniacreations.com. Você não pode mudar as coisas ao seu redor, mas pode mudar suas circunstâncias e se afastar da proximidade imediata delas por um tempinho, talvez. Você deve encontrar o que funciona para você, sua família, sua situação. Se for muito difícil, peça ajuda, até ajuda psicológica. Encontrar pequenos pedaços de tempo pessoal não deveria ser extremamente difícil ou muito difícil de se pedir. Se for muito difícil, isso pode ser um sinal de alerta, algo que precisa ser abordado na sua vida. Lembre-se de que as pessoas ao seu redor não são obrigadas a saber o que você não conta para elas, ou a lembrar do que você não fala várias vezes até elas guardarem a informação. Assuma a responsabilidade pelas suas próprias coisas. Seja gentil, bem-humorado, mas seja persistente e sempre ofereça uma explicação, para que assim, da próxima vez, elas possam lembrar dos seus dias criativos. Continue explicando toda vez. É a repetição que fará com que ela se lembre. Compartilhe sua paixão, resultados, empolgação, para que o seu povo seja levado na jornada com você. Assim podem ajudar em vez de atrapalhar. Se há muito conflito, encontre maneiras de se afastar quando possível. Remova brigas das possibilidades. Pense numa maneira de se tornar mais água do que pedra. Esse é o caminho da criatividade. E tenha as conversas difíceis. Para fazer isso, para encontrar a coragem, pense quantas conversas difíceis você já teve na sua vida. Términos, brigas, coisas que pessoas te disseram. Você sobreviveu a elas e pode sobreviver a qualquer coisa. No ano passado, cometi um erro no trabalho. Tive que contar para meu gerente, meus colegas sobre isso. Sou precisa, dificilmente cometo erros. Contar sobre esse erro foi difícil. Mas quando pensei em ter a conversa, me lembrei que tive que contar aos meus amigos, pessoas que são família para mim, que o quarto de nós tinha morrido. Essas foram as conversas mais difíceis da minha vida. Depois delas, nada mais é tão desafiador. Pensando nisso, consegui ir para uma reunião com meu chefe e meus colegas e falar sobre meu erro no trabalho facilmente. Não houve consequências sérias desse erro, tive sorte, mas mesmo se houvesse, pessoas cometem erros, somos humanos. Devemos aceitar as consequências, consertar os erros da melhor maneira possível e seguir em frente. Não temos outra escolha. Minha prima, aquela que estava na aventura dos patos do episódio 4 comigo, ela teve que me contar as coisas mais difíceis ao longo dos anos. E eu sou muito grata e a amo profundamente, mais ainda pela coragem de ser portadora de más notícias. A coragem que ela teve de ter as conversas difíceis me deu força quando tive que fazer o mesmo pelos meus amigos. Falar sobre erros, estabelecer limites para a sua vida criativa, não deve ser tão difícil em comparação, certo? Se você não fizer isso, pode se perder. Perder sua chama criativa e às vezes pessoas perdem relacionamentos, até sua vontade de viver se não impõe esses limites adequados. Conversas difíceis são muito mais fáceis que a perda do seu verdadeiro eu. Não deixe as coisas chegarem a um ponto de ruptura. Diga o que precisa assim que precisar.
Quando você se dá perspectiva, encontra força para fazer o que precisa priorizar e proteger o que é mais essencial, o seu espírito criativo. Conforme você faz isso consistentemente, todos colherão as recompensas. Ser criativo e produtivo retorna para as mesmas pessoas que no início resistem a isso. Você fica mais presente e produtivo no trabalho, e mais energético, mais feliz e empolgado com os amigos e família. Criatividade também é algo que começa a permear tudo o que você faz. Vai começar a encontrar soluções engenhosas para coisas pequenas e grandes na vida, como encontrar linhas de raciocínio totalmente novas, novas maneiras de pensar e novas possibilidades. Eu mesma estou começando uma nova jornada criativa, com meu doutorado em danças latinas. Tive essa percepção incrível. Sabe quando você vê que sua vida completou um círculo? Porque comecei minha vida adulta ingressando num bacharelado em estudos de dança aos 17 anos, que interrompi aos 6 meses pensando que não era onde queria ir profissionalmente. Agora, esse doutorado me possibilitou me tornar uma criativa e filósofa em tempo integral. Escrever sobre dança está levando meus projetos criativos ao próximo nível. Minha orientadora do mestrado me disse o ano passado: encontre pessoas na universidade que entendem essa jornada de pesquisa na qual você está embarcando. Porque as pessoas da sua vida vão ficar perguntando quando estiver fazendo doutorado: Nossa, mas por que você ainda está fazendo isso? Elas não entenderão porque você continua fazendo a escolha de priorizar a pesquisa por tanto tempo. Eu decidi fazer isso, especialmente não sendo mais tão jovem assim. Na verdade, sendo uma pessoa que deveria estar pensando em se aposentar, não começar coisas que jovens adultos fazem. Tenho que continuar respondendo perguntas cheias de julgamento, julgamento que está mais no tom de voz e expressões sutis na maioria das vezes. Outras vezes tenho que ouvir que estou perdendo tempo, encaixotando fumaça, e continuar respondendo por que estou fazendo isso, explicando meus planos e minhas razões, que tenho um plano, e para mim é lindo e cheio de luz, e patos, brilho e inspiração. E que eu estou fazendo me enche de alegria e riso. E comecei a pesquisa e estou amando. Até as partes que odiava antes, como a linguagem acadêmica. Mas lido constantemente com provocações emocionais, testes dos limites, ou gatilhos, até pelas pessoas que estimo bastante. Além de encontrar o tempo e os fundos, proteger o espaço, encontrar a energia para que possa continuar fazendo tudo o que tem que fazer, e ainda ter tempo e energia para a criação, há mais uma coisa para proteger: seu coração criativo, belo Criador. Seu verdadeiro eu e coração criativo. Não deixe nenhuma conversa, as perguntas, as provocações e ninguém, por mais bem intencionados e realistas que possam ser, chegar aos seus patos na inspiração e sufocá-los. Mantenha o lago onde seus patos vivem livre e protegido de todos. Certifique-se de que ninguém possa chegar à sua crença, no seu direito de ser feliz criando a sua coisa ou aquele tempo que quer dedicar para isso. Pessoas ao seu redor, até as briguentas, as críticas ou as desdenhosas, a maioria tem boa intenção. E por causa disso e porque você as ama, é difícil desconsiderar o que estão dizendo. A solução é: ame-as ainda mais, porque se importam e querem te proteger e te dar sabedoria. Mas ignore as partes ou mensagens que vão afetar a sua criatividade ou habilidade de criar. Desconsidere apenas essas pequenas partes e vá adiante para onde a sua inspiração te guia.
Isole seu eu criativo do belo conselho que te machuca. Sabiamente, ignorei um conselho de ir fazer algo útil da minha vida e ir estudar ciência da computação ou gerenciamento de projetos, porque essas opções me fariam murchar completamente. Ao invés disso, citei uma tese no meu mestrado que menciona um congresso de dança brasileiro em 2009, e eu estava lá no palco desse evento com a Latin Dance Australia. Me arrepio toda de estar no centro de uma revolução social e ser uma dançarina e acadêmica que está documentando o que está acontecendo, contribuindo para conectar pessoas no mundo desconectado de hoje. Mas por que você está fazendo esse doutorado? O que vai fazer depois? Continua me perguntando. O que eu estou fazendo durante o doutorado é que é importante, como esse podcast. A transformação é a chave. O fato de não conseguir prever onde estarei depois é a parte essencial. O potencial é enorme. É o elemento mais importante aqui. É para mim como uma porta aberta e eu estou disposta a dar os passos para atravessá-la. Mas porque está escuro do outro lado, muitas pessoas têm medo por mim e tentam me segurar. Só que eu não estou me segurando, eu vejo estrelas do outro lado. O que você está vendo através da sua porta? Como pode proteger o seu processo? Você estabeleceu um tempo recorrente para criar. Declarou sua paixão corajosamente e se dedicou profissionalmente a esse tempo de criação, quando segue seus passos da inspiração para saber no que quer trabalhar, administrando seu caos sabiamente, enfrentando as crises com graça e começou a dominar a arte de se divertir fazendo qualquer coisa que queira fazer. Você então encontrou as regras para se proteger dos seus buracos negros, seus hábitos de perder tempo. E agora é a hora de estabelecer os limites para as outras pessoas. Tenha as conversas difíceis repetidamente se necessário. Com isso, você terá criado um parque protegido em sua vida para a inspiração florescer. Obrigada por ouvir esse episódio do podcast Conquista do Espaço Criativo. Você encontra tudo sobre esse assunto no website creativespacemastery.com. Vou soletrar creativespacemastery.com. Se gostou, curta o show, siga o programa, faça uma avaliação e envie para alguém que possa aproveitá-lo. Te vejo no próximo episódio. Tchau!